Pensa só, sistemas, aplicativos, serviços, eles precisam conversar entre si o tempo todo. Mas como é que eles fazem isso? Na maioria das vezes, a resposta é APIs. Elas são tipo a cola que mantém o mundo digital unido. Hoje, a gente vai construir uma API REST do zero, usando uma das ferramentas mais poderosas do mundo Java, o Spring Boot. Alguém já parou para pensar nisso de verdade? Quando um aplicativo de entrega de comida mostra um mapa em tempo real, ou quando uma loja virtual processa um pagamento, isso não é mágica, né? O que está rolando ali, nos bastidores, é uma conversa muito bem estruturada. Exatamente. As APIs, que são as interfaces de programação de aplicativos, funcionam como as mensageiras do mundo digital. E é aí que entra o Spring Boot. Ele torna a criação dessas mensageiras algo, nossa, muito mais simples e rápido. Chega daquela complicação toda de configuração manual. Com ele, a gente foca no que realmente importa, a lógica do que a API tem que fazer. Beleza, então esse aqui é o nosso mapa. A gente vai montar a nossa API como se fosse uma casa, sabe? Começando pela planta baixa, depois definindo a porta de entrada, montando a sala de máquinas, garantindo que ela tem todas as funções necessárias e, no final, entendendo o que faz ela ser realmente bem projetada. Todo grande projeto começa com uma planta baixa, um plano. Para nossa API, essa planta é a estrutura inicial do projeto. E a boa notícia é que o Spring dá para a gente uma ferramenta que gera essa estrutura, olha, em segundos. Esse site aqui, o Spring Initializer, é o ponto de partida de tudo. É uma ferramenta online que já monta o esqueleto do projeto prontinho para codificar com todas as configurações básicas e dependências que a gente precisa no começo. E o processo, olha, é super direto. Primeiro a gente define as características do projeto, tipo o gerenciador de dependências e a linguagem. Depois, adicionamos as ferramentas que vamos precisar. E para APIs REST, tem uma que não pode faltar de jeito nenhum: a dependência Spring Web. Por fim, é só clicar em gerar e baixar o projeto. Simples assim. Ok, baixamos o projeto. E o que tem dentro? Basicamente, o DNA da nossa aplicação. O arquivo .xml é a lista de ingredientes, sabe, todas as bibliotecas que o projeto usa. A pasta src/main/java é onde a mágica acontece. O nosso código vai morar aqui. E o arquivo application.java é a chave que liga o carro, o que bota tudo para rodar. Certo? A planta está pronta. Agora, toda a casa precisa de uma porta de entrada, né? No mundo das APIs, essa porta se chama Controller. É a primeira camada de código que uma requisição vinda da internet vai bater de frente. Pensa no controller como o porteiro da nossa API. A função dele é bem clara, ele fica ali recebendo as chamadas da internet, entende o que cada uma quer e aí passa o serviço para dentro da aplicação. Tá, mas como é que o Spring sabe que aquela classe específica é o nosso porteiro? É simples, com uma anotação só, @RESTController. Isso já avisa duas coisas: que essa classe é um ponto de entrada da web e que o resultado dos métodos dela deve ser enviado direto como dados, normalmente em JSON. Com o nosso porteiro no lugar, a gente precisa definir os caminhos, as rotas. A gente usa anotações como @gettingMapping para ligar uma URL específica, tipo /tasks, a um método em Java. Se alguém acessar essa URL, pronto, o método que a gente escreveu para ela é que vai ser executado. Então, o controller é a porta de entrada, mas ele não deve fazer o trabalho pesado sozinho. A lógica de verdade, o cérebro da coisa toda, tem que ficar em outro lugar. Isso mantém o código limpo, organizado, e esse lugar é a camada de serviço, o service. Essa camada de serviço, que a gente marca com a anotação @service, é a nossa sala de máquinas. É aqui que as regras de negócio vivem, que os cálculos acontecem, que os dados são manipulados. Isso é um princípio básico da engenharia de software, né? Separação de responsabilidades, cada um no seu quadrado. Mas como é que o controller e o service conversam? O Spring resolve isso de um jeito muito elegante, com a injeção de dependência. Pensa assim, ó, em vez do controller ter que construir a própria ferramenta, que é o service, ele só pede por ela. E o Spring, que é tipo um gerente de ferramentas, entrega o service prontinho para usar. Isso deixa o código muito mais limpo e independente. Uma API que se preze não serve só para ler dados, né? A gente precisa gerenciar o ciclo de vida completo da informação. E isso nos leva direto para as 4 operações fundamentais, o famoso CRUD, Create, Read, Update e Delete, ou seja, criar, ler, atualizar e deletar. E o legal de ver isso aqui nessa tabela é como tudo se encaixa perfeitamente. Cada operação fundamental tem seu verbo HTTP e sua anotação no Spring. Criar é post com @postmapping. Ler é get com @getmapping. Fica tudo muito claro, muito intuitivo de ler no código.
Ok, mas para criar ou atualizar alguma coisa ou deletar um item específico, a gente precisa de dados que vêm do cliente, certo? O Spring nos dá as ferramentas para isso. Com o @bodyRequest, a gente pega um objeto JSON inteiro que veio no corpo da requisição. Já com o @pathVariable, a gente pega um pedacinho da própria URL, como o ID do recurso que queremos mexer. Até aqui, a gente já tem uma API que funciona. Mas para levar ela para o próximo nível, para fazer algo realmente robusto, que escala e evolui com o tempo, a gente precisa entender o que significa ser RESTful. E essa é a grande questão, né? Ser RESTful é mais do que só usar GET, POST, PUT, DELETE direitinho. Tem um princípio fundamental por trás que separa uma API comum de uma arquitetura RESTful de verdade. E essa comparação aqui mostra a diferença de um jeito genial. No estilo mais antigo, a API simplesmente joga os dados para quem pediu, e fim de papo. Já uma API RESTful não. Ela entrega os dados e também um mapa, com links que mostram o que pode ser feito a seguir. O cliente não tem que adivinhar as URLs, eles as descobrem na própria resposta. Esse princípio tem um nome, e é um nome um pouco estranho. HTAOS. A ideia central é que os links na resposta à hipermídia devem ser o motor que guia o cliente pela aplicação. A grande sacada disso é a seguinte: o servidor pode mudar as URLs internas à vontade. O cliente não vai quebrar, desde que ele seja inteligente o suficiente para só seguir os links que a própria API está dando para ele. Isso é desacoplamento na prática. E para não deixar dúvida, o próprio criador do REST, Roy Fielding, reforça esse ponto. Ou seja, os links, a hipermídia, não são um perfume, um extra opcional. É a essência do negócio. Sem isso, o que a gente tem é um serviço web, mas não uma API RESTful, ponto final. Resumindo, a gente tem que parar de pensar na API como um balcão de dados e começar a ver ela como uma conversa. E a boa notícia é que o ecossistema Spring já tem uma biblioteca para isso, a Spring HTOS, que é uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a construir esses links e guiar essa conversa, tornando nossas APIs de fato RESTful. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando for projetar a próxima API, pense nela como um diálogo. O que ela vai dizer? Que caminhos vai oferecer? Que possibilidades vai abrir? É a resposta para isso que separa um simples serviço de uma verdadeira experiência de uso.